E aí, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o cone, entender qual o conceito de cone e quais são seus elementos. Vem comigo! A gente vai iniciar com a definição de cone. Consideremos um círculo contido num plano e um ponto P fora desse plano. Então, observem aqui que nós temos um círculo aqui embaixo contido num plano alfa e um ponto P que está fora desse plano. Então, o que seria cone? Chamamos de cone circular ou simplesmente cone a reunião de todos os segmentos com uma extremidade em P, ou seja, o segmento ele vai estar com uma extremidade aqui dele em P e a outra num ponto qualquer do círculo. Então, se eu pegar aqui e unir vários segmentos, onde uma extremidade dele está nesse ponto P e a outra está no círculo, em qualquer parte desse círculo aqui, certo? Então, ao unirmos todos esses segmentos, nós temos um cone. É esse o conceito dele, tá? Seguindo aqui, nós vamos ver alguns dos seus elementos. Então, a superfície do cone, que é toda essa região que está no entorno do cone, é formada por uma parte plana, que é o círculo, que é a sua base, e uma parte não plana, ou a gente pode chamar de curva ou arredondada, que é a sua superfície natural. Então, algumas pessoas ainda confundem, porque o fato do círculo ser a base do cone, às vezes as pessoas confundem que a sua superfície arredondada ou curva seria esse círculo. Mas lembre que o círculo ele pode estar apoiado num plano. Então, ele é uma forma geométrica plana, tá? Então, se ele está todo contido dentro do plano, ele faz parte desse plano, ele é uma superfície plana. O que seria a parte arredondada? Seria justamente essa região lateral aqui do cone, que se você, por exemplo, deitar o cone e empurrar, ele rola naquela região. Então, essa é a superfície arredondada, que é a chamada superfície lateral do cone, tá? Então, nós temos a superfície lateral, o vértice, que é justamente o ponto que fica fora do plano da base, e o círculo que está aqui na base do cone, certo? Seguindo aqui, nós temos também o eixo. O eixo do cone é o segmento que liga o vértice ao centro da base. Então, se eu ligo o vértice aqui do cone ao centro da base, ou seja, ao centro do círculo que está aqui nessa base, eu tenho o eixo. Então, se esse eixo ele formar com a base do cone um ângulo de 90 graus, então nós chamamos esse cone de cone reto. Agora, se esse eixo forma um ângulo diferente de 90 graus aqui com a base, então nós chamamos ele de cone oblíquo. Então, nós podemos ter o cone reto e o cone oblíquo, isso vai depender do seu eixo. Outros elementos do cone, aqui de uma forma mais geral, nós temos o vértice, que é aquele ponto P que nós chamamos aqui, que fica fora do plano, ele é chamado de vértice. O eixo, que nós já falamos anteriormente, que é o segmento que liga o vértice ao centro da base aqui, certo? Nós temos a base, que também já foi falada, que é o círculo. Nós também temos a geratriz. O que seria a geratriz? É um segmento que liga o vértice a qualquer ponto que esteja contido na circunferência da base. Então, vejam que essa circunferência aqui, ó, ela é formada por infinitos pontos. Então, qualquer segmento que ligue esse vértice a esse ponto que fica na circunferência da base, a gente chama de geratriz, tá? Nós temos também a altura, que é a distância do vértice à base. Então, lembrando que a altura ela sempre vem de forma perpendicular, ou seja, formando um ângulo de 90 graus com a base. Vamos falar um pouco melhor aqui sobre a altura e geratriz no próximo slide. Observe que se o cone ele for reto, o que é que acontece com as geratrizes? Elas todas têm a mesma medida, certo? Então, todas as geratrizes elas têm a mesma medida. Se o cone for oblíquo, elas vão ter medidas diferentes, tá? Então, é uma importante observação aqui. Em relação à altura, se o cone é reto, essa altura aqui ela coincide com o eixo do cone. Então, altura e eixo vão ser a mesma coisa, porque formam aqui um ângulo de 90 graus. Já se o cone for oblíquo,
Observe que aqui a altura ela é diferente do eixo. O eixo vai ser esse segmento que vai ligar aqui, ó. Opa, deixa eu ver se eu consigo fazer retinho aqui. Pronto. Mais ou menos, né? Então, aqui nós teríamos o eixo e a altura é esse segmento vermelho aqui, formando o ângulo de 90 graus. Então, tem que ter cuidado para a gente não confundir altura e eixo. Eles só são a mesma coisa quando o cone é reto, tá? Então, no caso aqui, a altura é esse segmento que liga o vértice à base, formando um ângulo de 90 graus. Então, quando o cone é oblíquo, essa altura pode até vir fora do cone, dependendo do ângulo de inclinação dele aqui no eixo, tá? Todo cone reto, ele também pode ser chamado de cone de revolução. Então, aqui, ó, se eu tenho um triângulo retângulo e um dos lados que forma um ângulo reto, eu apoio ele no eixo se eu fizer uma rotação em torno desse lado, nesse triângulo, então eu vou obter justamente um cone, tá? Isso se eu pegar não qualquer lado do triângulo, se eu pegar um dos lados que sejam os catetos do triângulo, então eu vou formar um cone reto, que é chamado também de cone de revolução. Dá para ver aí na figurinha bem tranquilamente como ele funciona para encontrarmos o cone reto, tá? O cone também possui algumas secções, que a gente chama secções do cone reto. Nós temos a secção transversal, que é o quê? É um corte, certo? Feito através de um plano que vai ser paralelo à base. Então, observem, aqui tá bem clarinho, mas esse plano aqui, ó, ele atravessou o cone e formou ele atravessou de qualquer forma, não, ele atravessou de forma paralela à base. Então, ele forma um círculo aqui menor do que o da base, tá? Então, a secção transversal vai ser um corte feito através de um plano que atravessa o cone, ou seja, faz a intersecção do cone em qualquer lugar dele, contanto que seja paralelo, certo? E essa secção, como ela é paralela à base, sempre vai ter a forma de um círculo. A secção meridiana é um outro corte que pode ser feito no cone, só que agora atravessando o cone pelo seu eixo, certo? No cone reto, pelo eixo dele, que também é a sua altura, né? Ou seja, vai ser um plano que vai atravessar o cone no centro do cone, tá? Vai passar pelo centro da base do cone. E aí, essa secção meridiana, quando ela é feita o corte, dá para ver direitinho aqui na figura. Observe que esse lado dela vai ser a medida da geratriz, esse também vai ser a geratriz. Como o cone é reto, essas medidas vão ser iguais. E a base do triângulo que eu obtenho com o corte aqui, ele vai ter o dobro do raio da base do cone. Vai ser o diâmetro da base, certo? E aí, ó, com isso, eu vou ter justamente o quê? Um triângulo isósceles, que é um triângulo que possui dois lados iguais. Então, aqui nesse triângulo isósceles obtido pela secção meridiana, esse lado é a geratriz, esse outro também é a geratriz, e essa base aqui mede o dobro do raio da base, ok? Quando a secção meridiana for um triângulo equilátero, dizemos que o cone é equilátero também. Então, o que é que acontece? Quando a medida... quando nós temos um cone equilátero, significa que ao fazermos esse corte aqui, a base dele sempre vai ser o dobro do raio, mas se a geratriz também medir o dobro do raio, tá? No caso aqui, todos esses dois lados também é a geratriz, nós vamos obter um triângulo equilátero. Consequentemente, o cone também é chamado de cone equilátero. Então, no cone equilátero, nós temos que a geratriz, ela equivale ao dobro do raio. Essa informação é bem importante para encontrarmos algumas medidas ligadas ao cone equilátero, né? E podemos calcular a área dele, podemos calcular a área da superfície, volume, enfim, apenas com a medida do raio da base, tá? Então, ficamos por aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido cada elemento, é super simples, são conceitos tranquilos
E esses conceitos vão ser aplicados mais na frente, na hora que a gente for fazer cálculos com o cone. Por isso que é importante estar atento a todos eles e conhecer os seus elementos bem direitinho. Curtam o vídeo, compartilhem se tiverem gostado e até a próxima. Tchau, tchau!